mais uma vez, ó, o alemão aqui, ó. Né, alemão? Alemão, a família deles são top. Só sucesso. Sempre. Bora. Aí, bora, agora você quer aparecer? Bora lá. Você é a cereja do bolo, rapaz. Sempre comigo, sempre me ajudando. E não quer. Ah, rapaz. Estamos muito misturados, hein? 10. Bem mais. Tchau, beijo. E um queijo pra vocês. Gente, é desse jeito. Quando eu vou na rua. Oi, tudo bem? Então, é desse jeito assim. Todo mundo fala, eu respondo todo mundo. É naquela sintonia que a gente tem que ser. Onde de onde todo mundo quer tirar foto. Vamos tirar foto, é assim. Entendeu? E Deus abençoando. Então a mulher tá vendo, viu? A outra te alisando aí, ó. E você tá aceitando, tá vendo? Não dá o quê? Eu tô nada. Tá legal não? Não. Porque eu tô viva, tô comendo, tô bebendo, tô